Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no Pensar Contabilidade. Eu sou o professor Jefferson Franci e trago um tema de direito do trabalho interessantíssimo para vocês. Eu vou compartilhar a tela, nós já começamos. Como eu falei, sou Jefferson Franci, sou advogado, professor, um apaixonado pelo direito do trabalho. E o direito do trabalho eu trago para vocês um tema interessantíssimo, que é o compliance trabalhista. Não o compliance em si, como uma forma de esgotar todo o assunto relacionado ao compliance trabalhista, mas de uma maneira bem simples, aonde qualquer profissional de qualquer área, lógico, desde que ligado ali à relação empregado-empregador, possa implementar e solucionar, muitas vezes, problemas passíveis de solução. Compliance trabalhista, 4 pontos eficazes para evitar processos judiciais. Gente, o cenário atual trouxe mudanças e essas mudanças foram céleres. Aquele contato que era feito anteriormente não se faz mais. Aquele mundo analógico que tínhamos, não temos mais. Estamos totalmente na era da digitalização. Todo contato é digital, tudo, muitas vezes, o que nós fazemos está totalmente ligado ao mundo online, ao digital. Resolvemos problemas pelo celular, pagamos contas pelos celulares, assistimos videoaulas pelos celulares, fazemos videoconferências pelos celulares, resolvemos muita coisa pelo celular. Pelo cenário que nós estamos passando, e principalmente o mundo inteiro passa, relações de emprego anteriormente vistas como um desafio, hoje se tornaram realidade, como é o caso do trabalho remoto, justamente no momento de pandemia, uma pandemia mundial. O trabalho remoto é uma realidade e muitas empresas estão fazendo uso dessa ferramenta, ou seja, ou melhor dizendo, dessa modalidade de prestação de serviço. O mercado trabalhista e o mercado previdenciário, ele muda muito. Nos últimos anos, as mudanças foram gigantescas. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, sem contar o momento atual, cheio de medidas provisórias, decretos verificando situações de pandemias, medidas provisórias nos quais foram colocadas no ordenamento jurídico trabalhista para preservação da renda e do emprego. Nesse cenário, se você analisar não só o que nós estamos passando, mas principalmente ao que já aconteceu há um tempo, pressões sociais em cima das organizações, as próprias organizações fazendo pressões para que as empresas elas cada vez mais trabalhem numa transparência, para cada vez mais elas trabalhem em conformidade com a lei. Quando se falava de compliance há um tempo atrás, falava-se somente às grandes empresas, somente aquilo era acessível às grandes empresas. Hoje é a realidade de pequenas e médias também. Cada vez mais torna-se importante você trabalhar em conformidade com a legislação existente. E pelo assunto mesmo em si, quando nós trazemos os 4 pontos eficazes para evitar processos judiciais, o pesadelo de todo empregador é encontrar com o seu antigo empregado na Justiça do Trabalho. Porque ele, de uma forma ou de outra, se sentiu lesado e foi pleitear seus direitos trabalhistas. Até aí, tudo bem. Houve um descumprimento da lei, ele foi buscar a legislação trabalhista. Mas você sabia que essa reclamação trabalhista poderia muito bem ser evitada caso você tivesse implementado uma política de preservação, ou, melhor dizendo, uma política de prevenção de passivos trabalhistas?
Você sabia que essa reclamação trabalhista poderia ser evitada? Será que você está preparado para isso? Sabe realizar uma prevenção de passivo trabalhista realmente? Quem pode realizar essa prevenção de passivo trabalhista? Gente, qualquer profissional que detenha um conhecimento específico da área. Qualquer profissional que esteja no dia a dia da relação de emprego ali. É plenamente possível você implementar essa prevenção, principalmente se você analisar esses pontos que eu vou trazer para vocês. Hoje, essa forma de prevenção, ela é chamada de compliance, por força da Lei 12.846 de 2013. O compliance, não só colocado como aquela ferramenta para que seja implementado nas empresas, como uma maneira principal de buscar situações e, nessas situações, verificar erros nos quais esses erros podem ser corrigidos. Uma implementação de uma política de prevenção. A palavra compliance, ela tem origem inglesa, do verbo to comply. Significa agir com as regras, agir de acordo com as regras, com as instruções internas, com os comandos, com os pedidos, com a legislação em si. Estar em compliance é estar em conformidade com as normas legais e regulamentos externos e internos. Quando você verifica é uma mudança, é uma cultura, é aquilo que deve ser cultivado, aquilo que deve ser trabalhado, analisado. Implementar um compliance numa empresa requer vontade, cujo maior objetivo é reduzir o passivo trabalhista. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é o passivo trabalhista? E trouxe o conceito. É o conjunto de todas as dívidas contraídas pelo empregador em decorrência de uma relação jurídica trabalhista existente. Gente, se eu tenho a obrigação trabalhista de cumprir com aqueles direitos, uma vez que eu descumpro, eu estou lesando o trabalhador. Se eu tenho impostos a ser recolhidos, eu preciso fazer no devido prazo legal, sob pena de gerar multas. Caso aquele funcionário, ex-funcionário, venha buscar qualquer direito na Justiça do Trabalho, dependendo do prazo, dependendo da verba que eu não tenha pago a ele, isso pode gerar multas, e inclusive honorários advocatícios. Muitas vezes são valores altos que acabam fechando um estabelecimento comercial. E o maior interesse de fazer cumprir a legislação é do próprio empregador. Muitas vezes verificamos situações simples de serem resolvidas, mas que, por uma falta de diálogo, acabam gerando uma reclamação trabalhista. E o funcionário acaba entrando na Justiça do Trabalho e pleiteando seus direitos. O que pode gerar esse passivo trabalhista? As próprias omissões. Eu deixo de pagar, eu deixo de cumprir a lei. Ou até mesmo ações que transcendem questões trabalhistas. Ou seja, questões relacionadas à dignidade do trabalhador, por exemplo. Eu cometo ação no intuito de prejudicar. Às vezes eu cometo um assédio moral, até mesmo posso cometer um assédio sexual. Não propriamente eu, empregador, mas às vezes
alguém que esteja ali numa hierarquia dentro da empresa. O próprio descumprimento de normas trabalhistas, das normas legais, gera o passivo trabalhista. E esse descumprimento de normas legais não está ligado somente à legislação. Esse descumprimento de normas legais é o descumprimento aos princípios trabalhistas, é o descumprimento às convenções coletivas de trabalho, aos acordos coletivos de trabalho e principalmente à legislação trabalhista. Esse descumprimento gera um passivo trabalhista, que acaba virando uma bola de neve e depois o funcionário vai buscar seus direitos na justiça do trabalho. É inevitável. A inabilidade de gestão de pessoas e a inabilidade de gerir os riscos. Você precisa calcular os riscos daquela relação de emprego existente, custo trabalhista. E, principalmente, você precisa ter habilidade com as pessoas. As pessoas têm seus medos, suas inseguranças. As pessoas, elas necessitam, muitas vezes, de um feedback. E uma inabilidade nessa gestão, nessa condução, pode sim gerar um passivo trabalhista. Além de outras circunstâncias que independem das partes. Alguma situação que foge. Um clássico exemplo. O que está acontecendo no momento de uma pandemia mundial, onde as pessoas precisaram ficar em quarentena e todo o ordenamento jurídico trabalhista precisou ser mudado. Como é o caso, um exemplo da medida provisória 927, da medida provisória 936, além de outras medidas provisórias que foram editadas para preservar o emprego e a renda. E, gente, segundo os relatórios da Justiça do Trabalho, em 2019, os assuntos mais recorrentes foram aviso prévio, multa de 40% do FGTS e multa do artigo 477 da CLT. Tudo isso são verbas rescisórias, ou seja, foram direitos que não foram pagos no seu tempo correto. O aviso prévio, muitas vezes, pago de forma errada, ou muitas vezes sendo descontado do funcionário de forma errada, fazendo com que ele lidere a Justiça do Trabalho sobre os assuntos que as pessoas foram buscar, assuntos mais recorrentes. Traz esse relatório, ele traz ali, a multa do artigo 467, em quinto lugar, as férias proporcionais, em sexto, o 13º salário proporcional, em sétimo, as horas extras referentes ao adicional, as horas extras não pagas, o intervalo intra-jornada desrespeitado, adicional de insalubridade não pago, os reflexos das horas extras. Em 12º, as verbas rescisórias referentes ao saldo de salário, diferença de depósito do FGTS, diferença de recolhimento do FGTS, ausência de depósito, as verbas rescisórias de uma maneira geral, as indenizações referentes ao artigo 137 da CLT, referente à dobra das férias, a CTPS, problemas na anotação, baixa, retificação, problemas relacionados ao intervalo intra-jornada, ao próprio FGTS, a rescisão no contrato de trabalho referente à rescisão indireta e indenização por dano moral. Eu quero que vocês verifiquem e parem um pouquinho nessa tela e analisem comigo. A grande parte refere-se a verbas rescisórias, não refere-se? Sim. A maioria dos direitos aqui pleiteados na Justiça se refere a verbas rescisórias. Se você analisar por todas essas verbas, fica um pouco complicado definir como eu vou agir para evitar reclamação trabalhista. Diante dessas verbas e diante desses direitos, o que nós vamos fazer? O que eu elaborei para vocês?
eu elaborei para vocês os 4 pontos eficazes. Esses 4 pontos eficazes, eles levam em consideração todos esses direitos. Todos esses direitos. Mas quando você verifica de uma forma bem simples, você consegue analisar e consegue resolver esse problema de passivo trabalhista. 2 perguntas são importantes. Quais serão minhas vantagens em trabalhar na prevenção de passivo trabalhista? E como proceder para eliminar ou reduzir esse passivo trabalhista? Como um contador, como um profissional que vai oferecer esse serviço, ao empregador ele vai conseguir reduzir os gastos desnecessários. Com isso, ele reduz o risco trabalhista, ele desenvolve um ambiente saudável na empresa. Automaticamente, isso gera um impacto positivo em todos os setores da empresa, não só os setores da empresa, como também traz um impacto positivo com relação ao próprio marketing da empresa. A própria publicidade de empresa cumpridora de seus deveres. E cria-se uma cultura empresarial, entre outras vantagens. Mas como proceder? Essa que é a pergunta. Tudo requer planejamento. Eu só consigo controlar aquilo que eu planejei, correto? Legal. Uma vez que eu planejei, organizei e eu vou conseguir controlar, o primeiro pontapé, o primeiro passo que tem que ser dado e levado em consideração, e é o que eu sempre coloco em voga nas turmas em que eu passo, é que nos dias de hoje é inadmissível uma empresa não estabelecer um regulamento empresarial, ou um código de conduta, ou um código de ética, como você quiser chamar. Esse regulamento empresarial, ele vai te conduzir ao objetivo empresarial. Sabe aquilo que você colocou, aquilo que você planejou lá no início, quando você pensou estrategicamente a sua empresa, quando você definiu, principalmente, a missão, a visão e os valores da sua empresa? Esse termo de declaração, esse planejamento estratégico que você fez no início, ele vai ser corroborado a partir do momento em que você fizer um regulamento empresarial. Esse regulamento empresarial é de suma importância. E é o primeiro destaque que eu faço. Eu tenho as vantagens de trabalhar na prevenção de passivo e, além de tudo, como eu vou proceder? O primeiro procedimento é: faça o regulamento empresarial da sua empresa. Faça. Não deixe de normatizar este regulamento. Ah, Jefferson, mas e quais os pontos eficazes para evitar processos judiciais? Você falou das vantagens, você falou de como proceder, você falou das mudanças, quem pode fazer. E esses pontos, eles são simples. Lembra aquele quadro? Lembra que eu pedi para vocês verificarem e focarem com relação àqueles 20 direitos pleiteados na justiça, que tem sob o primeiro lugar o aviso prévio? Então, analisando aquele ponto lá, vou voltar aqui rapidinho para vocês. Analisando todos os direitos, você vai focar numa coisa. Extrai-se 4 pontos. O primeiro ponto é o processo de seleção. Se esse processo de seleção ele não for bem feito, você vai arrastar um problema durante toda a relação de emprego, ao ponto de tornar-se insuportável a relação. É primordial você, primeiramente, trabalhar um bom processo de seleção. Esse processo de seleção,
Muitas vezes, o profissional habilitado, o psicólogo, ele será o profissional responsável para verificar ali, muitas vezes, um critério de seleção. Um processo de seleção muito bem feito, ele evita problemas futuros. Eu tenho que ter atenção na disponibilização das vagas. Eu tenho que ter atenção nas etapas de recrutamento. Eu tenho que ter principal atenção na seleção do candidato ali. Aquele candidato que eu quero para a minha empresa. Eu preciso tomar cuidados com a falsa expectativa de emprego. A falsa expectativa de emprego pode gerar, inclusive, uma responsabilização na Justiça do Trabalho, no qual ele vai buscar uma indenização. Eu tenho que tomar cuidado com pedidos de exames de gravidez ou outro que estigmatize. Eu tenho que tomar cuidado, muitas vezes, com as perguntas que são feitas àquela gestante ou as perguntas que são feitas à mulher. Perguntas tais como: você pretende casar? Você pretende ter filho? Eu preciso tomar cuidado com relação às questões para que eu não incorra em práticas antidiscriminativas, antidiscriminatórias. Aquelas práticas previstas na Lei 9.029 de 95. Questões relacionadas com antecedentes criminais. Às vezes, torna-se desnecessário. Certidões de cadastros de inadimplentes. E a dica de ouro: não deixar o candidato trabalhar em dia de teste. Você sabia que é possível ele sofrer um acidente naquele dia que está concorrendo à vaga de emprego e você será responsável por aquilo ali? Porque ele, ao invés de fazer o processo de seleção, ele trabalhou naquele dia. Eu tenho que tomar muito, muito, muito cuidado. Cuidados extremamente importantes no que se refere ao processo de seleção. O segundo ponto que eu trago para vocês estão relacionados às rotinas de desenvolvimento do contrato, ao processo do contrato de trabalho em geral. Toda relação de emprego precisa se submeter às regras. Cada categoria possui sua convenção coletiva de trabalho, além de que a própria CLT e a Constituição Federal, ela traz os direitos mínimos, nos quais obrigatoriamente deverão ser respeitadas, sob pena de ação trabalhista. Lembra que eu falei para vocês das questões relacionadas ao regulamento da empresa? Nesse regulamento, eu verifico questões comportamentais, por exemplo, nos quais a legislação trabalhista não nos traz. Questões referentes ao dia a dia de trabalho. E nesse regulamento, eu preciso definir regras rígidas, claras e objetivas, para que eu facilite a vida do gestor. Uma vez que eu tenho um regulamento da empresa previamente definido, as condutas a serem aplicadas em casos, por exemplo, de advertências, caso ele venha cometer uma falta leve, passível de uma advertência, eu tenho catalogado o que vem a ser, o que seria uma falta passível de advertência. Um atraso, de repente, uma falta injustificada, um descumprimento que não ensejam uma suspensão ou até mesmo não seja o ponto para uma rescisão de contrato de trabalho por justa causa. Quando eu analiso essas rotinas do contrato de trabalho, eu tenho menos rotatividade de funcionários, eu tenho menos reclamações trabalhistas. Automaticamente, eu cumprindo a legislação,
eu não vou ter problemas. Eu trouxe um quadro com alguns cuidados necessários. Dentre esses cuidados, são aqueles mais buscados na Justiça do Trabalho. Acompanhe comigo. Jornada de trabalho, as próprias ausências ou até mesmo as deficiências no controle da jornada de trabalho. Ah, Jefferson, mas ausências? Sim, ausências. Algumas empresas hoje ainda assim não controlam a jornada de trabalho. Muito embora a legislação permita que eu não controle, não necessite do controle de jornada, até 19 funcionários. Acima de 20 funcionários, obrigatoriamente, eu tenho que ter o efetivo controle. Pode ser manual, mecânico ou eletrônico. Uma vez que eu tenho ausência ou até mesmo deficiência, um próprio exemplo de deficiência, aquilo que nós conhecemos, que são as jornadas de trabalho, são aquelas jornadas de trabalhos, a jornada de trabalho do próprio funcionário, nos quais você verifica o mesmo horário de chegada e o mesmo horário de saída. Ele chegou às 8 horas sempre e saiu às 16 horas sempre. Terça-feira, às 8 horas sempre. E saída às 18 horas sempre. Ou seja, aquele ponto britânico, aquele ponto perfeito, e nós sabemos que existem variações de horários, ou de atraso, ou de antecipações. Rasuras no controle de ponto, que valem a deficiências, podem gerar direito às horas extras. Outro cuidado que eu tenho que ter está relacionado também à remuneração. Pagamentos feitos por fora do contra-cheque. Se você faz com um funcionário, você vai fazer com outro, que vai fazer com outro, que vai fazer com outro. Quando a relação de emprego ela está boa, tudo bem, maravilha. O problema é que amanhã, caso ele seja demitido e caso ele vá procurar um especialista da área, um advogado especialista da área, porventura, esse advogado vai quantificar os pedidos, os direitos que ele tem e vai verificar o quanto que ele deixou para trás. Referente ao quê? Referente às incidências, referente aos reflexos da remuneração que fazem base para 13º, para férias, para fundo de garantia. Ou seja, quando eu verifico esses pagamentos por fora do contra-cheque, quando eu efetuo o pagamento por fora do contra-cheque, eu estou incorrendo em um passivo trabalhista. Ou seja, isso gera ação trabalhista também. Outro ponto, as férias, a sua não concessão e o não pagamento no seu prazo legal podem gerar férias em dobro. Eu tenho que dar o aviso prévio de férias de 30 dias para que ele se planeje. E automaticamente o prazo de recebimento é 2 dias antes. Essa é a regra existente lá na CLT. Questões comportamentais. Questões comportamentais. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho. Se eu não concedo férias no seu devido prazo legal, amanhã eu posso pagá-las em dobro. Qual é a previsão? Artigo 137 da CLT. O quarto ponto que eu trouxe para vocês, dentro do segundo ponto, são relacionados às questões comportamentais, que eu já falei para vocês, já no início, a importância do regulamento empresarial para tratar dessas questões comportamentais. A falta de política de preservação para combate de assédio moral e sexual. É inadmissível eu aceitar condutas assediatórias ao ponto do funcionário sofrer um assédio moral, por exemplo. Aquele funcionário que é deixado de escanteio na geladeira, ou aquele funcionário que é constantemente pressionado
fora da realidade, uma pressão além das suas forças físicas e mentais, exigências superiores àquilo que é plenamente possível para o ser humano. Sem falar no assédio sexual, que além de destruir a profissional ou até mesmo o profissional, destrói casamentos. Ou seja, eu não posso admitir situações como essas nos dias de hoje. Isso quebra o ambiente de trabalho. Isso deixa um ambiente totalmente insalubre, prejudicial, danoso, porque ele fere a dignidade do trabalhador. E, na maioria das vezes, é passível de ação indenizatória. São alguns pontos, alguns dos principais pontos que sejam reclamação trabalhista, nos quais eu consigo evitar, desde que eu faça uma política de implementação e prevenção, desde que eu trabalhe dentro de um compliance, desde que eu trabalhe em conformidade. Ou seja, quando nós falamos de implementar uma política, eu não falo em gastar milhões de dinheiro. Eu falo, nós falamos, nós verificamos, analisamos, que é plenamente possível você estabelecer essas questões, principalmente com soluções caseiras. Vocês estão vendo essa caixa? Essa caixa sabe o que é? Essa caixa é o canal de comunicação. Eu disponibilizo durante ali a rotina, durante o dia a dia da relação de emprego, uma caixa para reclamações, para sugestões e para elogios. É extremamente interessante eu elaborar, eu estabelecer essa caixa, eu estabelecer esse canal, seja e-mail, seja uma caixa. A caixa ela é simbólica, mas muitas vezes muitas empresas implementam caixas cuja responsabilidade fica a cargo de um colaborador, aonde ele verificará questões trazidas pelos colaboradores, muitas vezes de forma anônima. E é interessante que seja preservado o anonimato, para que depois não gere uma perseguição. O terceiro ponto que eu trago para vocês está relacionado ao processo de encerramento do contrato. Olha só, dentre todos os direitos que nós verificamos ali, você vê a possibilidade de implementar esse compliance, a possibilidade de implementar essa consultoria trabalhista, né, em qualquer empresa, oferecendo como serviço, de uma maneira bem simples, o qual você poderá realizar. Eu verificando ali as questões relacionadas ao processo de admissão do colaborador, eu tendo atenção no desenvolvimento do contrato, eu cuidando do processo de encerramento, como terceiro ponto, vai fazer com que eu consiga ter tranquilidade nessa condução trabalhista. Quando nós falamos de processo de encerramento, é interessante verificar que toda relação de emprego nasce, desenvolve-se e se encerra. Toda relação de emprego nasce, desenvolve-se e se encerra. Desenvolve-se, por exemplo, as férias. Ele adquiriu o seu direito às férias ali, ele completou o seu período aquisitivo, ele desenvolveu o seu direito às férias, no qual eu, empregador, vou conceder no período em que melhor me aproveitar. Ou seja, quando nós falamos de encerramento propriamente dito, nós principalmente colocamos as seguintes questões.
primordialmente, ela deve ser conduzida com muita responsabilidade. Porque o que vai gerar ali uma reclamação trabalhista, o que vai motivar uma reclamação trabalhista, não são propriamente os direitos que foram lesados, muitas vezes. Porque muitas vezes o empregado perdoa e acha conveniente deixar quieto e não entrar com ação trabalhista. Mas o que não é permitido muitas vezes e o que faz com que motive uma busca na Justiça do Trabalho são os excessos. E esses excessos vão encarecer um passivo trabalhista. Quando nós falamos de um processo de demissão, esse processo de demissão ele deve ser muito bem conduzido. O artigo 477 da CLT, anotem aí, o artigo 477 da CLT, ele traz como deve ser realizada a rescisão do contrato de trabalho. No próprio artigo 477 e seus parágrafos, eu tenho uma forma de realizar a demissão, a data para o pagamento, a multa, caso eu não venha respeitar o prazo. Ou seja, eu tenho todos os mandamentos referentes à rescisão do contrato de trabalho. E as rotinas de desligamento daquele colaborador, eles precisam ser realizados com a maior prudência possível. Porque quando eu falo em desligamento, quando eu falo em prudência, eu tenho que levar em consideração que eu estou demitindo uma pessoa que passou muitos anos da sua vida profissional naquela empresa. E eu preciso respeitar a dignidade da pessoa humana, daquele trabalhador. Automaticamente é necessário que eu anote alguns pontos, ou seja, eu trago algumas dicas importantíssimas para fazer uma rescisão do contrato de trabalho sem problemas, seguindo ali o artigo 477, respeitando o seu prazo. A comunicação da dispensa precisa ser realizada pelo superior do empregado, principalmente pelaquele profissional treinado e responsável pelos desligamentos da empresa. Agir com prudência, com respeito, com bom senso, são extremamente necessárias, ao ponto de que, na demissão, é importantíssimo que eu realize reuniões individuais. Não tenho necessidade de expor aquele ex-colaborador para outros colegas. Eu sempre trago um exemplo de uma demissão de um professor, de uma professora numa instituição no qual nós entramos com um processo que a empresa, podendo ter demitido, aliás, já decidida a sua demissão, aguardou ela chegar na sala de aula, no horário em que iria lecionar para os alunos, no qual ela foi chamada minutos antes de iniciar a sua aula e foi comunicada da sua demissão. Essa demissão dessa professora gerou traumas a ela, porque toda demissão ela guarda mágoa. E aquela demissão por si só fez com que ela ficasse nervosa e, em decorrência do nervosismo, houve o choro, nos quais todos os alunos daquela professora viram ela chorando, no qual ela pegou as coisas correndo e saiu. É óbvio, essa atitude da empresa fere a dignidade da pessoa humana, do trabalhador, que poderia ter sido realizada, que o próprio desligamento poderia ter sido realizado sem essa exposição. Ou seja, eu preciso trabalhar de uma forma individual, toda vez que eu for demitir aquele colaborador,
sem exposições. Essa comunicação ela precisa ser verbal e, principalmente, por escrito. Eu preciso verbalizar que aquele contrato de trabalho se encerrará. Eu preciso dar o prévio aviso do término do contrato de trabalho, ou seja, o famoso aviso prévio. Preciso comunicar que a partir daquele dia não mais serão necessários os serviços. Ou seja, eu, empresa, vou ter a opção de pedir para que o funcionário cumpra o aviso prévio ou eu vou dispensá-lo. E o ponto principal, muitas vezes, que vem sendo discutido e que é discutido na Justiça do Trabalho e apresenta-se o aviso prévio como primeira verba trabalhista mais buscada na Justiça do Trabalho, é justamente por conta do quê? Por conta do erro que muitas empresas cometem com relação ao aviso prévio, ao prazo do pagamento das verbas rescisórias. E automaticamente, uma vez que eu encerrei o contrato de trabalho, por força da Lei 13.467 de 2017, a famosa reforma trabalhista, encerrou o contrato de trabalho, eu tenho 10 dias para pagar as verbas trabalhistas. Ou seja, se eu não pagar em até 10 dias, isso vai gerar a multa do artigo 477 da CLT. Ou seja, eu tenho que me precaver com relação à demissão. Eu tenho que tomar todos os cuidados necessários. Na hora da quitação das verbas, é interessante que eu explique para o colaborador, para que eu demonstre tudo aquilo que está sendo pago, para que, se porventura ele venha ter alguma dúvida amanhã, eu estabeleço com ele um canal aberto. Eu estabeleço com ele a possibilidade dele chegar extrajudicialmente e reclame o seu direito ali, no departamento responsável pelo pagamento dos direitos trabalhistas. Eu não preciso chegar e falar para ele, se você se sentiu lesado, vá procurar justiça. Não preciso, não tenho necessidade de fazer isso. Eu antecipo esse problema. Eu instituo um departamento ou eu coloco uma pessoa responsável para fazer o desligamento, para fazer a conferência das verbas e deixo aquele canal aberto para que, caso o funcionário tenha alguma dúvida, ele volte na empresa e questione e verifique e aponte aquilo que ele acha que foi lesado. Com isso, eu vou diminuir e muito, muito, muito ações trabalhistas na justiça. Ou seja, são essas dicas importantíssimas da rescisão do contrato de trabalho que muitas vezes as empresas deixam passar desnecessariamente. É importante observar esses pontos para que eu não tenha um passivo trabalhista. E é possível evitar, sim. O quarto e último ponto, o ponto mais importante, o ponto de que, se eu não observar, não adianta eu ter tudo relacionado, tudo correto, referente ao processo de admissão, não adianta eu acompanhar as rotinas ali, ou acompanhar mal. Por quê? O quarto ponto está ligado ao poder diretivo do empregador. É o mais importante ponto do processo, porque ele está relacionado à condução. Como eu vou conduzir? Essa relação de emprego, ela é pautada pela fidúcia, pela confiança. E eu preciso desenvolver habilidades para gerir pessoas. Eu estou conduzindo a minha empresa e essa empresa é composta por pessoas e não por números. Eu preciso entender e preciso principalmente respeitar princípios e valores.
Cada ser humano tem um valor. Princípios, eles são o início de tudo. Quando eu falo em princípios, os princípios relacionados ao direito do trabalho. Eu preciso entender uma relação de emprego a partir do momento em que eu tenha a consciência e a obrigatoriedade de cumprir o artigo 7º da Constituição, no qual ela elenca que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E eu tenho um rol de direitos existentes nos quais eu tenho que cumprir. E princípios relacionados ao princípio da proteção, ao princípio relacionado à primazia da realidade, ou seja, à boa-fé, ao princípio relacionado à irrenunciabilidade de direitos, aos princípios relacionados à dignidade da pessoa humana, ou seja, todo profissional é digno de respeito. E toda condução deve ser feita com base na razoabilidade. Bom senso. O bom senso é a medida da vida. Tudo tem que ser trabalhado de uma forma razoável. E quando eu conheço os limites desse poder e direção, as coisas acabam ficando mais fáceis. Eu tenho esse poder de direção, a empresa é minha, mas eu tenho um certo limite. Esse limite é previsto na Constituição. Ao mesmo tempo que eu tenho limite, eu também tenho direitos. Eu, como empregador, ao ponto de que se eu estabeleço as regras, e se porventura essas regras elas estejam totalmente de acordo com os princípios e valores, com a dignidade da pessoa humana, com o respeito, com a igualdade, com a razoabilidade, ou seja, à medida em que eu tenho tudo isso estabelecido e eu cumpro, se aquele, porventura, empregado vir a desrespeitar aquelas normas, eu vou poder punir. E a legislação trabalhista traz a possibilidade de punição. E é necessário que seja realizada essa punição, sob pena de perdoar aquele colaborador que cometeu algum erro. E amanhã, aquele outro vai cometer um erro. E amanhã, um outro empregado comete um erro. E eu acabo me prejudicando e prejudicando totalmente o fluxo do trabalho. Conforme a disposição constitucional sobre o assunto, gente, o destaque ele está relacionado ao artigo 5º da Constituição Federal. Os limites do empregador, eles estão estabelecidos lá. Principalmente, o meu limite, ele vai até ali, aonde não me cabe. Assuntos referentes à intimidade, à honra, à vida privada, à imagem, ou seja, eu tenho que respeitar. Eu não posso, de maneira nenhuma, trabalhar situações relacionadas à intimidade do meu colaborador, da minha colaboradora. Por exemplo, instalar câmeras em vestiários. Eu não tenho nada a ver com a vida privada daquele colaborador, a honra daquela colaboradora ou daquele colaborador. Pelo contrário, eu tenho que proteger. Ou seja, e caso ocorra, porventura, algum excesso por parte daqueles colaboradores, eu tenho que aplicar as punições. Para as infrações leves, eu tenho as advertências.
Para as infrações médias, eu tenho as suspensões. E caso aquele colaborador ele venha a praticar uma falta grave ou uma justa causa passível de encerramento do seu contrato de trabalho, onde houve-se a quebra da confiança, aonde eu tenho provas cabais para encerrar aquele vínculo de emprego nos termos do artigo 482 da CLT, eu vou aplicar qualquer dessas punições. Principalmente a 482, quando o funcionário cometer alguma das penalidades, alguma das condutas previstas no 482, condutas tidas como gravíssimas, nos quais torna-se insuportável a relação de emprego, a continuidade daquela relação de emprego. Ou seja, quando eu consigo prevenir o passivo trabalhista dessa empresa sem gastar rios de dinheiro, eu atuando muitas vezes de forma extrajudicial, eu consigo resolver situações nos quais amanhã eu não vou precisar pagar honorários, não vou precisar pagar multas, desde que eu observe esses 4 principais pontos. Ou seja, processo de admissão, desenvolvimento do contrato, encerramento do contrato e saber quais os meus limites como empregador. São 4 pontos essenciais. São 4 pontos necessários e simples de serem implementados numa empresa, como compliance trabalhista, para que eu resolva situações do dia a dia, para que eu possa fazer com que aquela empresa não tenha passivos trabalhistas, para que eu resolva tudo de forma extrajudicial. Eu crio a metodologia, eu crio a forma que melhor eu conduzirei. Ou seja, aquilo que for mais fácil, se for com uso de tecnologia, através de algum software, algum programa, ou até mesmo através de uma planilha simples. Uma vez que eu observo esses 4 principais pontos, eu vou fazer com que eu trabalhe uma verdadeira eficácia na prevenção de processo judicial. Você está preparado para a implementação de um compliance trabalhista na sua empresa? Ou até mesmo vender esse produto para seus clientes? Você, como contador, pelo conhecimento que você detém, implemente, coloque em prática, siga isso como exemplo, desenvolva sua metodologia com base nesses 4 pontos principais. Obrigado! Como eu falei, eu sou o professor Jefferson Franci. Esses são meus canais. Instagram, professor Jefferson Franci, Franci Dias Advocacia. Facebook, jefferson.franci e Franci Dias Advocacia. Disponibilizam um canal de WhatsApp. Acessem nosso e-mail. Muito, muito obrigado. Pensar contabilidade, um jeito diferente de fazer contabilidade.